O que aparece na decisão de Moraes, e isso a gente vai contar para vocês também até na sequência, que Jair Bolsonaro recebeu esse documento. Até então tinha informação de que o presidente não tinha nada a ver com a formulação desse documento. Nessa decisão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes, e o pessoal da rádio está de volta, e aproveita até para atualizar a todos que nos acompanham aqui, o ministro Alexandre de Moraes diz que sim, Jair Bolsonaro teve contato com esse documento e não só sabia do documento, como também indicou algumas mudanças que poderiam ser feitas. Entre essas mudanças que poderiam ser feitas, ele manteve a possibilidade de prisão do ministro Alexandre de Moraes, de Gilmar Mendes e de Rodrigo Pacheco, e também colocou ali a elaboração de novas eleições, Gustavo Segré. Imaginemos que seja isso. Tomo isso como válido. Se assim for, não deveria estar depondo o ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque é uma dúvida. Bom, se tem provas que justificam essa afirmação, ele sabia, ele alterou... A gente não sabe o que vem depois do carnaval. Então, mas é uma questão de aviso, continua sendo estranho. De novo, tem coisas que a gente não consegue identificar porque faltam informações. Mas sempre essa justificativa de dizer por que esse aqui dá uma porrada e do outro não estamos vendo. Essa é a dúvida, né? Fala, Gani. Não, o Valdemar Costa Neto está muito longe, mas muito longe de ser arquiteto de um golpe, algo do tipo, né? A carreira política dele mostra isso. Ele é o típico político ao centro, negociador, inclusive... Pessoas do entorno do Bolsonaro, já ouvi dizer que assim, uma coisa muito boa que aconteceu para o Jair Bolsonaro foi essa aproximação com o Valdemar Costa Neto, que de certa forma é uma aproximação com o centro, né? Hoje ele está à direita, no PL, mas ele sempre foi ali um político de centro. Vamos lembrar que já foi até da base aliada do ex-presidente, do presidente Lula na época, quando ele era também presidente lá, primeiro e segundo mandato. Então, enfim, acho que não consigo ver uma ligação direta de Valdemar Costa Neto com uma tentativa de golpe. E você, Dávila? Olha, eu acho que tirar essas coisas de contexto é complicado. Se você pegar essas conversas da cozinha do Jair Bolsonaro desde que ele ganhou a eleição, essa conversa de maluco, de aloprado que sempre existiu lá, nunca foi diferente. Entendeu? Por que essa é diferente do que todas as outras? Olha só quantas conversas nesse mesmo tom tiveram questionando as urnas eletrônicas. E essa sim foi uma ameaça maior, porque essa eles mandaram um projeto de lei pro Congresso para tentar mudar as regras do jogo. Aí sim foi uma coisa que saiu da cozinha lá da... Mas isso também não teria a ver com o fato de culminar nos ataques do 8 de janeiro ali na sede dos Três Poderes? Então, pois bem. Então, o que eu estou dizendo é que esse tipo de tom de conversa é uma coisa corriqueira lá no governo Bolsonaro. Foi assim desde o começo. Entendeu? Então não foi este evento que o sangue subiu e as pessoas começaram a... Não, esse tipo de conversa são conversas recorrentes lá na pequena cozinha do governo. Exatamente porque elas aconteciam em reuniões, e uma dessas reuniões ela foi filmada pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A Polícia Federal teve acesso a esse documento, né, a essa gravação, e que por isso a gente consegue hoje ter trechos com autoridades e menções de autoridades em torno desse plano de manutenção daquele grupo político no poder. E o último ponto então esse tom de conversa não é de hoje, sempre existiu nos 4 anos de governo do Bolsonaro. A segunda coisa que também sempre aconteceu, que esse mesmo grupo de falastrão era um grupo de gente incompetente que nunca conseguiu colocar uma ação em pé. Então, assim, o histórico dessa turma é assim, fala, mas não consegue transformar nada em ação. Então, e isso muda completamente o peso das coisas quando você coloca num determinado contexto. Então, é isso que eu estou dizendo. Para mim, esses atos mostram como as instituições no Brasil são muito mais poderosas do que um bando de gente que fala coisas totalmente absurdas e que querem derrubar o Estado Democrático de Direito, que não acontece, não teve nenhuma faísca de que isso ia acontecer em nenhum momento. O Congresso resistiu à mudança da legislação eleitoral, as instituições resistiram a qualquer tentativa de golpe que nunca saiu do papel. Aliás, o que me chama a atenção também, Evandro, é que o presidente Bolsonaro nessa hora não tem nenhuma voz dele, não tem nenhuma fala dele, né? Favor, contra, nada. De novo, era a cozinha se mobilizando em torno de uma ideia
que nunca teve o apoio das instituições. Então, por isso que me parece que a palavra golpe é muito exagerada no contexto de que essas coisas ocorreram, tanto as conversas como a inação, porque não foi a ação, foi a inação. Fala, Gani. Eu acho que o Dávila tocou num ponto bastante importante, porque todas essas conversas, essas intenções, tem um ponto aí que é crucial. Essas conversas, essas intenções, esse planejamento resultaram numa ação direta do dia 8 de janeiro? Aí é um entendimento. Agora, todas essas conversas, essas ações não resultaram em nada. Essa é a minha hipótese, porque se houve uma tentativa, era uma tentativa junto com as Forças Armadas, um golpe mesmo, né? Golpe de fato. Forças Armadas, liderança, etc. Não faz sentido ocorrer um golpe depois que você não está mais no poder, né? Seria muito mais fácil a partir do momento que você tem o poder constituído. Este golpe, ele não ocorreu. Portanto, se ele não ocorreu e não houve grave ameaça para impedir o funcionamento dos poderes, por mais que seja moralmente condenável, não é um crime. Eu quero até acrescentar aqui para vocês uma das provas que foram apresentadas ali pela Polícia Federal, que é um dos diálogos, né, que foram coletados e trazidos nessa ação. Eu acho que dá para jogar aqui no nosso telão para as pessoas acompanharem por que se fala sobre a possibilidade de prisão de Moraes. E aí, nessa mensagem, eu acho que talvez seja melhor até a gente jogar na tela para que as pessoas consigam ver. Ah, tudo bem. Então eu vou contando aqui, ó, e quem nos ouve também pela rádio, é só prestar atenção no que eu vou dizer. Essa aqui é uma mensagem entre Marcelo Câmara e o Mauro Cid, ex-auxiliares de Jair Bolsonaro. Esse diálogo ele foi incrementado ali nessa ação que resultou hoje nos mandados de prisão e de apreensão, de busca e apreensão feitos nesta operação da Polícia Federal. E aí o que o ministro Alexandre de Moraes menciona aqui? Que os dois, também com a ajuda de outras pessoas, monitoravam então o itinerário, né, as viagens feitas por Alexandre de Moraes, que pudessem em algum momento resultar na prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, caso esse plano que era elaborado, como mencionou aqui o Dávila, na cozinha ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, fosse levado em frente. Então, a Câmara fala o seguinte para Mauro Cid, trabalhando, aí Cid fala algo e aí ele responde o seguinte: viajou numa mensagem encaminhada. Viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente para São Paulo no mesmo dia. Por enquanto, só retorna a Brasília para a posse do ladrão. Qualquer mudança que saiba, lhe informo. Então, isso aqui, segundo o ministro Alexandre de Moraes apontou na parte da decisão que ele menciona, nesse sentido, a autoridade polícia narra aqui no planejamento operacional, descrito pelo general, a prisão desse relator seria executada no dia 18 de dezembro de 2022, em sua residência em São Paulo, é o que aponta parte da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que vocês avaliam esses diálogos que estão sendo usados pela Polícia Federal para coordenar essas investigações e a operação que tem a tradução, até coloquei na nossa tarja ali, a hora da verdade, se a gente traduzir aqui para a língua portuguesa. Diga, Piperno. O monitoramento é uma ação concreta, enfim, um monitoramento ilegal de uma autoridade importante. Mas vamos lá. Toda essa trama, toda essa urdidura, ela tem vários passos, ela tem vários momentos. Então, quando lá atrás o presidente Bolsonaro, por exemplo, ele vai a um evento e fala claramente que ele foi roubado numa eleição e porque não pagaram um hacker, ele está fazendo uma acusação importante que não poderia passar ileso. Segunda coisa, todo o país ficou sabendo, algum tempo depois, que o presidente Bolsonaro chegou a receber um criminoso, né, um hacker, e fez com que esse hacker fosse depois recebido por uma comissão das Forças Armadas para discutir, sabe-se lá o quê, e todos nós imaginamos o que foi. Então, é evidente que as Forças Armadas, inclusive, admitem esse encontro, mas, em momento algum, admitem que assimilaram algum tipo de sugestão dele, acataram algum tipo de sugestão dele, o que me parece algo bem razoável. Perfeito até aí. Mas veja, então nós já estamos, né,
diante de um outro fato que aconteceu. Essas reuniões, todas elas são agora expostas, né? Todas as vísceras desses encontros são expostos aí para toda a nação. Assim como o ministro do Exército fala claramente, o comando das Forças Armadas não vai apoiar isso. Ou seja, houve uma proposta e ele diz, e aí entram as instituições de fato, não vão apoiar isso. Só que tem uma coisa, naquele momento, a gente já via, por exemplo, uma série de parlamentares em redes sociais, em eventos oficiais. Eu trouxe aqui outro dia a reunião da Comissão de Transparência e Fiscalização, uma reunião de 11 horas em que tinha deputado que estava lá pedindo intervenção militar, uso do artigo 142, só que depois disso acontece a reunião e aí me parece que fica também muito claro para o presidente Bolsonaro, isso é uma hipótese, claro, mas me parece que fica claro para ele que ele não ia contar com o respaldo das instituições, no caso do Exército, das Forças Armadas, para isso. Agora, uma coisa é o Bolsonaro se convencer disso. A outra coisa é esse bando de maluco que está lá estimulando o outro doido que está em frente ao quartel, o outro doido que está financiando isso aí. Porque a gente já viu financiadores, a gente já viu gente disposta e de peito aberto para isso. E aí eu vejo também, a gente vai entendendo melhor o trabalho que a Polícia Federal faz. Num primeiro momento, a baciada. Depois vão atrás de alguns financiadores, depois atrás de alguns incentivadores. Agora esse bando de gente. E é por isso que não chegou a hora de se pelo menos ouvir o Bolsonaro. Vão ouvir o Bolsonaro no momento em que o cerco fechar. Bom, o Segré e o Dávila querem falar aqui. Vai lá, Segré. Vamos, nessa teoria das conspirações, tentar mudar alguma parte do que aconteceu para ver se teria acontecido o que está acontecendo. Eita, foi meio confuso, isso. Mas vou explicar com isso. Até agora, pelas investigações, tem gente que buscava um golpe de Estado. Não tendo o apoio das Forças Armadas, é muito difícil você disputar ou pleitear um golpe de Estado sem armamento que possa se colocar contra o poder de turno, seja ele quem for. A minha dúvida é, se não tivesse um monte de gente vandalizando, entrando na Praça dos Três Poderes, ingressando no Palácio do Planalto, no STF e o Congresso, essa investigação aqui teria o mesmo efeito, porque a tentativa, mesmo não configurando o crime, teoricamente, segundo a Polícia Federal, existiu. E aí você me gera uma dúvida também, porque vocês estão mencionando aqui o fato da concretização de um possível golpe de Estado, ou seja, ele não foi concretizado. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês a partir disso. O fato de não haver um golpe de Estado concretizado, no ponto de vista de vocês, significa que essas pessoas não deveriam ser investigadas? Então, veja. Tem que investigar. Eu acho que o que a sociedade... Não, eu acho importante questionar isso, porque... boa a sua pergunta, exatamente, porque até agora a aparência que dá é que o fato de não ter um golpe concretizado significa que essas pessoas sequer deveriam estar sendo alvos de uma ação da Polícia Federal. Por isso que eu volto naquela minha fala, quer dizer, isso resultou no dia 8 de janeiro ou não? Não tem nada a ver com o dia 8 de janeiro, eles queriam dar lá um golpe de Estado ainda enquanto eram governo. São entendimentos completamente diferentes, porque se a gente for para a linha de que não tem nada a ver com o dia 8 de janeiro, é simplesmente uma intenção, pelo que eu li... Peraí. Pelo que eu li da lei, a intenção, conversando com juristas, não é crime. Agora, eu acho que também cabe um esclarecimento para a sociedade o seguinte, ora, a tentativa de um golpe de Estado pela Lei de Segurança Nacional, que venham aqui juristas explicarem isso, é um crime ou não é? A tentativa é um crime ou não é? De novo, pelo que eu li da Lei de Segurança Nacional, artigo 359-L, não, porque teria que ter o uso de violência ou grave ameaça. Não houve uma ameaça explícita, pelo que eu entendi, né? Porque uma outra parte não foi comunicada, a fim de restringir os poderes
constitui isso. Pelo que eu entendi, também não houve restrição dos poderes. Mas eu acho que cabe esse esclarecimento para a sociedade. Fala, Dávila, e depois eu quero ouvir o Segré também. Eu ia dizer, se esse WhatsApp aqui que você acabou de mostrar no programa é o grande revelador da prisão do Alexandre de Moraes, me desculpa. Então, ou eu não sei ler, ou os caras estão malucos. Esse aqui é apenas um dos exemplos que eu trouxe, mas tem vários outros aqui na decisão. Isso aí não diz absolutamente... Não. Eu estou dizendo assim, caso você queira, eu posso te encaminhar para você avaliar se isso significa ou não que haveria um plano de prisão. Eu tô dizendo o seguinte... É que não dá por apenas a reunião de ministros fala que assim, a única coisa que eu quero deixar claro é que não dá para apenas por um WhatsApp que foi demonstrado neste programa fazer a intenção dessa atividade. Isso aqui foi um WhatsApp que dentro de uma decisão que tem mais de 100 páginas, obviamente não dá para a gente ficar mostrando as 100 páginas aqui. Sim. Que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, demonstraria um monitoramento da rotina dele que poderia levar a esse plano de prisão que estava sendo articulado. Então, essa é a questão, Dávila, pode continuar. A agenda do ministro é uma agenda aberta, é pública. Você vai lá, você vai para São Paulo, vai fazer isso, tem um evento, tá lá, agenda aberta. Isso aí é um report de uma agenda. Isso aí não tem nada a ver com golpe de Estado ou prisão do ministro. Não está assim, eu vou mandar no dia 18 a Polícia Federal, assim que ele acordar, tomar o café da manhã para entrar na casa dele e prender. Não tem. Então, aí é que a gente entra no território que sai da especulação para a intenção. E isto é que eu não vi em nada. Pode ser que tenha coisa secreta lá que nós... Você fala em relação às prisões dos ministros. Não, precisa saber alguma coisa, porque isso aí, pelo amor de Deus, você quer botar um cara na cadeia por causa de um WhatsApp desse, é um absurdo total. É um ferimento do Estado de Direito absoluto. Então, assim, a gente precisa entender. Por isso que eu digo, a gente precisa ir com cuidado com essas coisas. Porque até agora, o que veio à tona não é suficiente para poder incriminar pessoas. Então, este é um ponto importante. Né? Que tem maluquice, que tem aloprado, tá tudo certo, ninguém está discutindo isso. Agora, que tem uma ação concreta, olha, eu mandei a Polícia Federal no dia 18 de manhã prender o Alexandre de Moraes quando ele sair de casa. Não tem nada disso, a não ser que isso esteja em sigilo, mas aí a gente não sabe. Nós estamos aqui reagindo ao que veio a público. E ao que veio a público até hoje não tem nenhuma substância para dizer que isto é parte de um projeto de um crime. Vamos lá, nosso argentino. Para mim tem que ser investigado, sim. Tem que ser investigado. De fato... na questão de direito, sempre existe o delito em grau de tentativa, homicídio em grau de tentativa. A pessoa tentou matar alguém e não conseguiu. Ele tentou, isso configura um delito. Mas eu continuo pensando, se não tivesse existido o dia 8 de janeiro em termos de violência, vandalismo, destruição do patrimônio público de um monte de gente, sem nenhuma arma, sem nenhum pedido formal de que alguém saia para outro alguém entrar, estaríamos falando da mesma coisa? Porque esse grau de tentativa, pelo que estão mostrando os fatos e as informações da Polícia Federal, existiu. Então, vamos tomar isso. Existiu. Teve algum grupo de pessoas que queria manter o poder ou evitar que entrasse no poder quem já estava no poder, que já tinha assumido, era o presidente Lula. Mas se esse dia 8 de janeiro não tivesse existido, provavelmente a gente estaria falando de outra forma, não dessa forma agora. Entendi. E aí vem essa dúvida. E, de novo, sempre a teoria de conspirações, sempre temos para um lado e para o outro. E aí vem, com tanta inteligência e muitas pessoas supondo, sabendo, sendo informadas, e a gente já esqueceu de Gonçalves Dias, das informações que mostravam que ia ter delegações com ônibus, que era perigoso, que tinha que ser contida, era só colocar uma barreira de contenção naquela gigante avenida no meio, e tudo isso deveria ter sido evitado. Esse 8 de janeiro teria sido evitado. Então a pergunta é, será que não foi, e é uma dúvida, será que não foi permitido isso precisamente para trazer todo esse tipo de questões que mostrasse, ou que tentasse mostrar que existiu perante algumas pessoas doidas essa tentativa de golpe de Estado? Não sei, nunca teremos a resposta. É difícil de responder. Fala, Piperno. Não, primeiro que assim, a gente está falando de uma urdidura que envolveu um presidente da República palpitando em relação a uma minuta. Tira isso, põe aquilo e tal. Onde isso ia dar é uma outra história. Mas a gente viu por esses diálogos, aliás, tem, né? Então tem gravações, tem áudios sobre isso. Essa é, inclusive, uma colaboração que o Mauro Cid dá à nação, né? Então, a gente sabe que tinha lá um presidente da República
opinando sobre isso. Ministros de Estado opinando sobre isso. Então, militares também conspirando. Me parece que as Forças Armadas não autorizam esse tipo de coisa. De qualquer forma, vejam, se a gente tem esse alto escalão conspirando, participando desse tipo de coisa, é lícito imaginar que não fosse isto, é óbvio que não haveria o 8 de janeiro. O 8 de janeiro não aconteceu só porque houve lá alguma negligência na segurança no dia. O 8 de janeiro, ele é um subproduto disso. O 8 de janeiro nasce diante de muitas manifestações de gente que manifestamente não aceitava a posse do novo presidente. Então, o 8 de janeiro não é um movimento de um dia só. Mas, Peter, eu gostaria de ter um único nome de alguém que dissesse: essa pessoa foi responsável que todo mundo saísse na rua no dia 8 de janeiro. Um único. Se tivesse um único nome, eu concordo com a tua posição. Não tendo esse nome... Não precisa ter um único nome. Ter. Eu volto para o exemplo do Adélio, porque o argumento é válido como um contexto, mas não como um elemento concreto que resultou no dia 8 de janeiro, Piperno. O 8 de janeiro, essas pessoas que estavam lá invadindo, elas estavam acampadas lá antes, mas desde 30 de outubro.